A gente vai dar início agora à conferência de Daniel Roy. O título da conferência, das duas conferências de Daniel, a primeira parte, agora, e a segunda parte, amanhã, às 18h30, é a juventude é uma palavra terna. Então, Daniel extraiu essa frase de um texto de Lacan. Então, eu vou passar a palavra para ele começar a conferência, e a Yolanda vai fazer a tradução. Alguém tem caneta? Bonjour. Boa noite. Enfin, rebonjour, puisque déjà nous avons commencé à travailler ensemble depuis ce matin. Boa noite de novo, porque no final das contas a gente começou a trabalhar juntos desde de manhã. Então, bom dia de novo, na verdade. J'étais très heureux d'être invité d'abord à Sao Paulo la semaine dernière et cette semaine à Belo Horizonte. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para estar em São Paulo a semana passada e agora aqui em Belo Horizonte essa semana. Sur ces thèmes autour de l'adolescence, vers la jeunesse. Para trabalhar esse tema da adolescência, rumo à adolescência, em torno da adolescência. Puisque je travaille déjà sur cette question en préparation de la prochaine journée de l'Institut de l'Enfant en France qui aura lieu le 18 mars. Porque eu já estou trabalhando sobre esse tema para a próxima jornada do Instituto da Criança, que vai acontecer na França em março do ano que vem. Vous êtes tous invités, bien sûr. Vocês estão, claro, todos convidados. Et j'espère que tout le monde ne viendra pas, parce que sinon il n'y aura pas de place pour les Français. Eu espero que todo mundo não venha, senão não vai ter lugar para os franceses. Quel est, au fond, je voudrais commencer par situer mon souci, ma question aujourd'hui que je veux développer sur ces deux conférences. Eu gostaria de situar, primeiramente, a minha preocupação, meu cuidado, sobre esse tema que eu vou desenvolver hoje e amanhã. Au fond, je m'oriente d'un texte de Jacques-Alain Miller qui est Les paradigmes de la jouissance. Na verdade, eu me situo, a partir de um texto de Jacques-Alain Miller que se chama Os Paradigmas do Gozo. Et dans ce texte du 6e paradigme. E dentro desse texto, o sexto paradigma. Nesse texto, o sexto paradigma. Qui concerne ce que nous avons travaillé dans l'Association mondiale de psychanalyse, le corps parlant. Que diz respeito ao que nós trabalhamos no contexto da Associação Mundial de Psicanálise, no Congresso, o corpo falante. Et nous avons commencé à travailler avec ce nouveau paradigme du corps parlant. Nous l'avons vu aujourd'hui dans la clinique. E nós começamos, então, a trabalhar com esse novo paradigma, como a gente viu hoje, aí na clínica. Et nous l'avons entendu avec les témoignages des deux AE et les commentaires qui ont été faits dessus. E nós vimos isso nos dois testemunhos de AE e nos comentários que foram feitos sobre esses testemunhos. Le paradigme du corps parlant suppose que, comme Lacan le dit dans son séminaire encore, il n'y a pas de rapport entre le langage et le corps parlant. O paradigma do corpo falante, como o Lacan diz, consiste em não existir uma relação entre o significante e o corpo falante? Oui. E a linguagem? Oui. Ce paradoxe
Esse paradoxo est indiqué très précisément par Jacques Alain Miller et par Lacan lui-même au début du séminaire encore. está muito bem localizado por Miller e também por Lacan no início do seminário, mais ainda, seminário 20. Donc, pas de rapport naturel, structural, préalable entre, d'un côté, le corps, de l'autre côté, le langage. Então, não tem uma relação, não existe uma relação prévia entre, de um lado, o corpo e, de outro, a linguagem e, de outro, o corpo falante. Et tout ce qui va faire, ce qui va s'inscrire dans cet espace, qui est un espace de non-rapport, Tudo que vai se inscrever nesse espaço aí, que é um espaço de não relação, va prendre la forme d'une construction. vai tomar a forma de uma construção. Et c'est ainsi que je saisis que l'adolescence est une construction E é assim que eu apreendo, né, que eu capto, né, que a adolescência é um lugar de construção. une construction qui est faite pour traiter l'apparition d'une jouissance nouvelle Uma construção que é feita para tratar um gozo novo, dans cet espace vide, que está aí nesse lugar vazio, nesse espaço vazio, une jouissance qui est dérogatoire par rapport aux jouissances habituelles du corps parlant, de la jouissance une. um gozo que é derrogatório em relação ao gozo uno. Dès l'enfance, il y a des indices de la présence de cette jouissance dérogatoire. Desde a infância, há indícios da presença desse gozo derrogatório Dans le corps, no corpo. vous connaissez le tracas du petit Hans avec ses érections. Vocês conhecem aí os embaraços do pequeno Hans com suas ereções. Et aussi dans l'autre, E também do lado do outro, qui manifeste une difficulté à encaisser cette chose nouvelle. que tem uma dificuldade em metabolizar e em responder a esse gozo novo. À l'adolescence, soudain, Na adolescência, de repente, la présence de cette jouissance étrangère et dérogatoire na presença desse gozo novo e derrogatório, vous concerne directement sans l'autorité de l'autre. isso concerne cada um sem a autorização do outro. Tous les compromis sont possibles dans cet espace. Todos os compromissos são possíveis nesse espaço aí. Toutes les situations sont envisageables. Nous en avons vu un certain nombre ce matin. Dans la Todas as clinique. situações podem ser consideradas. Nós vimos hoje de manhã um certo número delas. La solution névrotique n'est pas la plus commune. A solução neurótica não é a mais conhecida. Il y en a d'autres. Há outras. Je É voudrais, a mais conhecida? Há outras. dans ces deux conférences, explorer avec vous diverses manifestations, diverses épiphanies de construction dans cette zone-là. Eu gostaria de explorar com vocês, né, as construções possíveis na adolescência, situáveis aí nesse espaço vazio. Des constructions qui tiennent compte, pour certaines, de la présence de cette jouissance étrangère. Pardon, vous pouvez répéter? Des constructions qui, pour certaines, tiennent compte de la présence de cette jouissance étrangère. Para alguns, esse gozo essa construção leva em conta a presença desse gozo estrangeiro. Et que même si elle masque cette jouissance, sont des voies possibles pour se heurter à elle. E mesmo que ela mascare, né, alguma sont des solutions solução pour se heurter à elle. para se chocar, para dar de encontro com esse gozo.
et d'autres solutions qui, au contraire, rendent impossible toute rencontre avec cette zone de non-rapport, E outras soluções que não têm avec cette zone où il n'y a pas de rapport entre langage et le corps. que não tem relação nenhuma entre linguagem e corpo. Há soluções, há construções que não têm, né, é impossível essa relação entre linguagem e corpo. Donc, nous nous situons dans cette zone-là, et parce que nous pensons que la jeunesse est le moment où, de façon privilégiée, Nós pensamos que a juventude é um momento em que, de modo privilegiado, au fond, le par-l'être, enfin, les adolescents sont les premiers à être confrontés à cette question. os adolescentes são os primeiros a serem confrontados aí com essa questão. De la même façon que le petit enfant est le premier à être confronté à la rencontre des deux flux de sa langue et du langage, Da mesma maneira que o bebê é o primeiro a se confrontar aí com as questões da língua e da linguagem, de la langue et du langage, de la même façon, les adolescents sont les premiers à se confronter da mesma forma, os adolescentes são os primeiros a se confrontar à cette, de façon radicale, dirons-nous, à cette confrontation de la jouissance une et de la jouissance hétérogène, sexuelle. e os adolescentes são os primeiros a se confrontarem de modo radical com esses dois tipos de gozo, o gozo e o gozo sexual. Il y a donc un changement Heterogêneo. hétérogène. Il y a un changement de l'économie de la jouissance par rapport au corps parlant. Há uma mudança de economia de gozo em relação ao corpo falante. La jeunesse, pour quelqu'un de mon âge, apparaît comme un mot tendre. A juventude, para alguém da minha idade, aparece como uma expressão terna. Comment se fait-il que pour les jeunes aujourd'hui, elle apparaisse comme un monde si dur? Como que a gente explica que para os jovens de hoje essa expressão apareça como uma palavra dura, rija, Un ordre dur, comme dit Lacan dans son texte sur la criminologie. uma ordem rija, como diz Lacan no seu texto sobre criminologia? É um texto que está nos outros escritos. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial qu'introduit le fait pubertaire pour que cela livre les adolescents à tous les impératifs de la jouissance? Ok. O que tem de tão especial nisso que o fato pubertário introduz para que isso abandone os adolescentes a todos os imperativos de gozo que eles cruzam? Là, vous commencez à lire. Non, Oui, fermez. Fermé? Ok. C'est fermé. Voilà. Elle traduit très bien. Donc, il ne faut pas qu'elle lise, sinon c'est difficile. Tous les adolescents nous paraissent addicts en ce moment. Todos os adolescentes, nos parece, a gente tem a impressão que todos os adolescentes são adictos Addicts aux jeux vidéo, addicts aux SMS, adictos de jogos de vídeo, eletrônicos, de SMS, aux selfies, aux selfies, aux alcools forts, aos álcools fortes, álcoois fortes, aux drogues dures et aux drogues douces. drogas leves e drogas duras, todos parecem adictos de alguma coisa. Consommateurs de toutes les rumeurs, de toutes les horreurs qui circulent sur le net. Eles são consumidores de todos os horrores, de todos os terrores que aparecem no net, né, na web. Addicts à la pornographie, au sexe. São adictos da pornografia, à pornografia, ao sexo. Possiblement embrigadés dans les gangs les plus dangereux, les plus violents. Metidos nas gangues mais violentas e perigosas. Comment se fait-il qu'ils soient si aisément, semble-t-il, attrapés par... Como explicar que eles sejam assim tão facilmente, tão naturalmente capturados par ces objets, par ces insignes, par ces discours qui contraignent leur corps? por esses discursos, por essas insígnias que coagem, que assujeitam os seus corpos?
quelle complicité ces pouvoirs étrangers trouvent-ils dans le corps parlant Que poder que tem esse discurso estrangeiro sobre o corpo falante pour que ceux-ci paraissent consentir à cette servitude volontaire? para que esses jovens pareçam consentir com essa servidão voluntária? Voilà la question que je veux déployer avec vous. Essa é a questão que eu gostaria de desenvolver com vocês. Dans une première approche, je dirais que les adolescents choisissent ces dépendances Numa primeira abordagem, eu diria que os adolescentes eles escolhem essa dependência pour ne pas vivre séparés. para não viverem separados, Parce que le fait pubertaire contient en lui-même porque o fato pubertário contém em si mesmo un principe séparateur puissant poderoso princípio separador, dont la plupart d'entre nous, et d'eux, cherchent à se défendre par tous les moyens. do qual nós, a maioria dos jovens, tenta Cherchent à se défendre procura se defender por todos os meios de ce principe desse séparateur princípio separador, par rapport auquel, au fond, ils paraissent abandonnés par l'autre. eles parecem, na verdade, abandonados pelo outro, Par nous, par les adultes qui les entourent, pelos adultos que o cercam, por nós, qui pour beaucoup sont fascinés par ce sursaut de jouissance pulsionnelle qui envahit les corps adolescents. que muitos de nós somos pouco fascinados por esse aparecimento abrupto de gozo nos corpos adolescentes. Quel est ce principe séparateur? De que princípio separador é esse? Pourquoi faut-il s'en défendre? Para que eles queiram se defender dele. Por que eles querem se defender desse princípio separador? Serait-il donc si dangereux, si cruel, si puissant qu'on puisse lui préférer toutes sortes de servitudes? Para que a gente possa, para que o adolescente prefira, né, se submeter a todo tipo de servidão para não enfrentar esse princípio separador. Voilà, O que ele tem de tão cruel, de tão difícil, de tão aterrorizante? c'est ça, É la isso. question. Alors je vais prendre des voies de traverse Eu vou pegar uma via paralela ou a coisa de pas parallèles, de traverse, de atravessado. oui, des petits chemins si vous voulez, Pequeno caminho, pequeno desvio, na verdade, puisque nous avons beaucoup de textes qui abordent cette question conceptuellement. porque a gente tem muitos textos que abordam essa questão do ponto de vista conceitual. Donc j'ai pris 4 points pour éclairer cette question, 2 ce Então, soir et 2 demain soir. Eu isolei 4 pontos para fazer o contorno, para isolar essa questão. 2 eu vou trabalhar hoje e 2 amanhã. Premier point, Primeiro ponto, les noms de la terreur adolescente, o nome do terror adolescente. les school shooters E school shooters, et les djihadistes. os atiradores de escola e os jihadistas. Jihadistas. Les school shooters, c'est une catégorie isolée Os atiradores escolares, né? Na verdade é uma tradução meio literal, mas é quem atira em escola, que na verdade faz parte da escola também. Os matadores, os atiradores de escola. Oui? Très bien, Merci. c'est une conférence à 2, É uma conferência a 2. c'est une construction à 2, c'est ça? C'est Mais parce c'est- que- mais oui. oui, mais c'est bien, c'est Ça, c'est- c'est oui, c'est important. comme ça. Et les school shooters, c'est inventé par les psychologues américains pour Et- parler de cette réalité aux États-Unis Essa expressão foi inventada por psicólogo americano para falar dessa realidade dont vient de vous parler Yolanda. da qual eu acabei de falar. Ils déclenchent la terreur par leurs actes. Eles desencadeiam o terror a partir de seus atos, esses atiradores de escolares, Qui excèdent la dimension du sens commun, que vai além, que excede a dimensão do senso comum. mais il y a aussi la terreur qui habite
ces adolescents qui commettent ces meurtres de masse. Mas há também essa dimensão do horror, do terror que habita esses adolescentes que cometem esses assassinatos de massa. Why kids kill? Porque as crianças matam. Ça, c'est les Américains qui ont le chic de trouver la formule. Why kids kill? Por que crianças matam? Bien. C'est le titre donc de l'ouvrage célèbre É o, d'un psychologue américain é o título de livro de psicólogo americano, qui était le livre de chevet d'un jeune homme afghan que é o livro de cabeceira de jovem afegão, qui, le 23 juillet, quand je rédigeais ce texte, que no dia 23 de julho, foi no momento em que eu estava redigindo esse texto, a invité par Internet des correspondants à un repas à prix réduit au McDonald's de Munich. que convidou alguns pares, né, para ir comer no McDonald's a preço reduzido, né? Ele fez esse convite por internet para que À Munich, McDonald's de Munich, no McDonald's de Munique, en Allemagne, na Alemanha, et qui est venu armé d'un fusil, e que veio armado de fuzil, a tué 9 personnes, puis s'est tué lui-même. que matou depois 9 pessoas e acabou se matando depois. Quand j'écrivais ce texte, on savait très peu de choses sur ce jeune homme. Quando eu estava escrevendo esse texto, a gente sabia ainda muito poucas coisas sobre esse jovem. Un jeune homme de 18 ans, Jovem de 18 anos, de parents afghans, de pais afegãos, ayant été suivi par un psychiatre pour dépression. que estava sendo, que tinha sido acompanhado por psiquiatra por motivo de depressão. Un autre jeune homme, 2 jours après, s'est fait exploser dans un autre restaurant Outro jovem, 2 dias depois, se fez explodir num restaurante à Nuremberg, en Allemagne toujours. em Nuremberg, também na Alemanha. Il voulait se faire exploser dans un festival de musique. Ele queria se fazer explodir, na verdade, num festival de música. Mais il n'a pas pu le faire parce qu'il n'avait pas de ticket. Mas ele não conseguiu fazer isso porque ele não tinha o ticket de entrada no festival. C'est dire que c'était un garçon très respectueux des lois. Era moço, então, muito respeitoso das leis. Il n'a pas voulu rentrer sans ticket, Ele não quis entrar sem ticket, mais il voulait se faire exploser. mas ele queria se fazer explodir. C'est extrêmement mystérieux. Isso é extremamente misterioso. Et vous voyez que cette configuration nouvelle, c'est une espèce de compilation des caractéristiques des school shooters, c'est-à-dire tuer ses semblables, Então, isso aí é um exemplo, é uma compilação, né, desses atiradores, né, que matam seus semelhantes. et des terroristes djihadistes qui viennent aussi, comme vous le savez, massacrer Como la population. os jihadistas que, né, enfim, que vêm matar seus semelhantes em massa. Les professionnels qui ont étudié ces passages à l'acte aux États-Unis Os profissionais que estudaram essa passagem ao ato nos Estados Unidos soulignent comment ces jeunes gens se sont formés sur des jeux vidéo militaires enfatizam como que esses jovens se formaram, né, através de jogos de vídeo, comme les soldats américains, como os soldados americanos, qui eux se forment avec des simulations de combat que se formam, esses soldados americanos, através de simulações de combates, où il faut tuer pour ne pas être tué. Onde é preciso matar para não ser morto, para não morrer. Eh bien, pour ces jeunes meurtriers, Então, para esses jovens assassinos, cette logique qui a sa réalité dans les faits de guerre que tem a sua lógica nesses fatos de guerra, passe dans leur vie de façon réelle. passa, né, para a vida deles de modo real. Tuer
pour ne pas être tué. Matar para não ser morto. Voilà par exemple ce qu'écrivait l'un des très jeunes tueurs du massacre de Columbine. Eis o que dizia dos jovens atiradores do episódio de Columbine, Qui est des plus, malheureusement, un des plus célèbres. que é, infelizmente, dos mais célebres. Mon but est de détruire autant que possible. O meu objetivo é matar o máximo possível. Je ne dois pas me laisser distraire par mes sentiments, la compassion et la pitié, ou quoi que ce soit. Eu não devo me deixar levar, me distrair pela compaixão ou por qualquer outro tipo de sentimento. Je dois me persuader que chaque personne est un monstre tout droit sorti de Doom. Eu devo estar convencido de que cada pessoa é um monstro que saiu diretamente do Doom. Doom, c'est un jeu vidéo Doom é um jogo de vídeo, um jogo eletrônico, ultra violent. ultra violento. Je ne le connais pas. Hein. Não sei se vocês conhecem. Oui. Qui est utilisé par l'US Marine Corps. Que é utilizado pelos fuzileiros da Marinha Americana, Oui, US Marine Corps. do Corpo de Fuzileiros Navais, né? Il Americano. Il poursuit. E ele prossegue. Le test Ultimate Dome, O teste Ultimate Dome, c'est-à-dire ce qu'il va faire, le massacre qu'il va faire. ou seja, o massacre que ele vai cometer, que ele vai fazer, Voilà comment il le définit. eis como ele o define. Voir qui peut survivre en utilisant son intelligence et ses armes militaires. Ver quem consegue escapar utilizando sua inteligência e suas armas militares. C'est lui donc qui veut survivre. É ele, então, que quer sobreviver. Mettez-les dans le monde de Doom, les autres. Hein. Coloque os outros nesse mundo, nesse universo do Doom. Pas d'autorité, pas de refuge, pas d'excuse. Não tem autoridade, não tem desculpa, não tem refúgio. Si vous ne connaissez pas l'aire d'un triangle ou la définition d'un ion positif, Se você não conhece a área de um triângulo ou um íon positivo, vous êtes mort. você morre. Ça donne une idée Isso dá uma ideia de la position qui était la sienne comme élève. da posição que era dele enquanto aluno. Isso dá uma ideia da posição, né, desse jovem enquanto aluno. Si on lui demande quelle est l'aire du triangle, il est mort. Se alguém lhe pergunta qual é a área do triângulo, se ele não souber, ele morre. Si vous n'arrivez pas à démolir un démon avec une tronçonneuse ou à tuer un prince de l'enfer avec un fusil, vous êtes mort. Se você não consegue matar alguém com uma serra de dentes ou com um fuzil, você morre. C'est-à-dire qu'il énonce la position qui est la sienne au moment de son acte. Esse jovem ele está aí enunciando a sua posição no momento de seu ato. Il a affaire à des monstres et il est le prince de l'enfer. Ele está às voltas com monstros e ele é o príncipe do inferno. Voilà, et il doit survivre en utilisant ses armes militaires et son intelligence. Ele deve sobreviver utilizando armas militares e a sua inteligência. Avec son comparse, ils ont préparé minutieusement les plans de leur action. Com o seu comparsa, né, Oui. Eles prepararam minuciosamente as ações desse ato. On perçoit dans ses propos l'ironie du schizophrène. A gente percebe na sua fala a ironia do esquizofrênico. Mais dans la perspective qui est la mienne aujourd'hui, Na minha perspectiva de hoje, ce qui me frappe, c'est l'auto-préparation de ces sujets. O que me surpreende é a autopreparação desse sujeito pour se mettre sous la commande d'un autre implacable et sans pitié. para se colocar sob o comando de um outro implacável e sem piedade. Qui vient se mettre entièrement à la place de l'autre du sujet. Que vem se colocar inteiramente no lugar do outro do sujeito. Et qui prend les commandes sur son corps vivant. E que toma o comando, né, de seu corpo vivo. Nous connaissons dans notre pratique Nós conhecemos na nossa prática beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles muitos jovens, moços e jovens moças
qui sont persécutés par la demande à l'école, par exemple, que se sentem perseguidos pela demanda são- escolar, na escola, qui sont persécutés par le regard ou l'interpellation de leurs camarades, que se sentem perseguidos pelo olhar ou pela interpelação de algum colega, qui viennent nous voir pour harcèlement, e que essas pessoas eles vêm nos consultar, né, alegando o motivo de assédio. pour bullying, c'est ça, bullying. Bullying ou harcèlement, Voilà. assédio C'est ou assédio, bullying, oui. oui. Ou bien parce qu'il leur est devenu impossible de franchir la porte du collège. Ou porque ficou impossível para eles, né, entrar na escola, né, atravessar a porta da escola, Ce qu'on appelle la phobie scolaire. que muitas vezes se chama aí, é chamada de fobia escolar. Et en général, nous arrivons à apaiser la férocité de ces phénomènes Muitas vezes a gente consegue apaziguar a ferocidade desses fenômenos en construisant avec eux Cons- les phénomènes élémentaires auxquels, pardon, Oui, je vous en prie, en construisant avec eux les phénomènes élémentaires construindo com eles os fenômenos elementares et en cherchant avec eux les appuis identificatoires susceptibles d'être utilisés par eux. e buscando junto com eles alguns elementos identificatórios que possam servir de apoio para eles. Ils sont devenus, si je reviens maintenant au moment du passage à l'acte de ces meurtriers, Se eu considero agora de novo o momento da passagem ao ato desses jovens assassinos, c'est des sujets au fond qui échappent à la dimension persécutive qui existe dans cette zone. são jovens, são pessoas, são sujeitos que escapam à dimensão persecutória dessa zona. Oui, pour les sujets qui n'ont pas l'appui du manque phallique, Para sujeitos que não têm o apoio da falta fálica, et même les sujets qui ont l'appui du manque phallique peuvent se sentir persécutés. e mesmo os outros, eles também podem se sentir perseguidos. Ça arrive. Isso acontece. Pour ces sujets qui passent à l'acte, il y a un moment, au fond, de prise de possession de prise des manettes par le dieu des jeux vidéo, si vous voulez. Para esses sujeitos que passam ao ato, há um momento de tomada de possessão da... Como é que chama aquele negocinho que... Hã? Manete, né, dos jogos eletrônicos. Manete. Ils sont devenus eux-mêmes les personnages d'un jeu vidéo. Eles mesmos se tornaram personagens desses jogos de vídeo, desses jogos eletrônicos. Pour échapper à la persécution. Para escapar da perseguição. De la même façon, pour les terroristes qui se réclament de l'État islamique, Daesh, Oui, a mesma coisa para os terroristas que reivindicam pertencer ao Daesh, ao Estado Islâmico. tous les observateurs ont vérifié qu'il y a un endoctrinement Todos os féroce observadores dizem, né, que há um doutrinamento feroz et très systématique, e bastante sistemático, pensé et raisonné, calculado, bem raciocinado, pour commander cet autre implacable qui va prendre les commandes des actes du sujet. para comandar esse outro implacável que vai passar a comandar os atos do sujeito. Pour dire les choses autrement, Para dizer as coisas de uma outra maneira, comme les school shooters, au moment de l'acte, ils sont déjà morts subjectivement. para dizer as coisas de outro modo, os atiradores de escola, né, eles já estão mortos subjetivamente no momento do ato. Ils sont morts en tant que sujet d'avoir laissé l'entièreté de leur subjectivité aux mains de cet autre implacable. Mortos porque deixaram a integralidade da sua subjetividade nas mãos desse outro implacável, Qui a pris possession de leur être par les canaux que tomou possessão, né, do seu ser
par por les canaux canais, que nous connaissons bien du regard et de la voix. pelos canais que nós conhecemos muito bem, que são a voz e o olhar. Il y a toujours la voix, via par exemple le téléphone portable, qui dresse les plans, qui donne les ordres et qui accompagne les terroristes jusque dans leur acte. Então, a gente sabe muito bem que tem o celular, né, que acompanha os terroristas, né, que vai os controlando até o momento do ato, pela voz, né, no celular. De même, le regard de l'autre est convoqué toujours par tous les canaux médiatiques possibles. Da mesma maneira, o olhar, né, é convocado por todas as mídias. O olhar do outro é convocado por todas as mídias. On s'étonne de l'imprudence des tueurs qui immanquablement laissent des traces directes de leur identité. Muitas vezes a gente fica surpreso, né, porque os terroristas eles deixam obrigatoriamente uma identidade deles no momento ali onde eles cometeram o ato. La police trouve des cartes d'identité A dans les polícia voitures, encontra carteira de identidade, algum elemento da identidade deles. mais il faut supposer qu'il ne s'agit plus de leur identité à ce moment-là, Mas é preciso supor que já não se trata mais da identidade deles. que leur nouveau nom est inscrit ailleurs dans cet autre nouveau Que qui s'est forgé pour eux. Que o nome deles está inscrito, né, de agora em diante, nesse outro que foi forjado para eles, nesse outro, né, esse novo outro que foi forjado para eles, et qui a ordonné leur sacrifice. que ordenou o sacrifício deles. L'adhésion à ces discours de propagande, A adesão a esse discurso de propaganda, avec la perspective pour les garçons d'aller combattre en Syrie et pour les filles de s'y marier, com a perspectiva, né, para os moços de irem combater na Síria e para as meninas de se casar por lá, permet à ces jeunes d'échapper à toute forme de séparation véritable d'avec leur autre. Impede toda separação, permite toda separação Véritable avec leur autre. verdadeira desse outro. Pouvez repetir? Ok. Permite evitar toda separação verdadeira desse outro. Leur autre incarné avec leur famille, avec leurs objets pulsionnels, avec Esse outro que é encarnado pela família, pelos ce objetos qui est la tâche de chacun. pulsionais, os apegos, né, Voilà. de cada um. La radicalisation s'opère avec des moyens de briques et de broc. Dans les films de propagande, ce sont des films comme Matrix, comme Le Seigneur des Anneaux, qui sont utilisés des images comme ça. Então, isso é feito, né, através de filmes. Ele dá o exemplo de Matrix, O Senhor dos Anéis. Des jeux vidéo comme Assassin's Creed ou le fameux Doom dont je parlais. De jogos de vídeo, como esse famoso Doom. Aí, Ça, ce sont des méthodes de radicalisation. são métodos de radicalização. Cela ne rend pas compte du passage à l'acte. E isso não dá conta da passagem ao ato. Pour le passage à l'acte, il nous faut supposer que le sujet a rencontré dans cette nouvelle aliénation à cet autre insatiable Para a passagem ao ato, é preciso supor que o outro encontrou, que o sujeito encontrou nesse novo outro implacável, que le sujet a rencontré là un point de terreur sans nom. que o sujeito tenha encontrado, é preciso supor que o sujeito tenha encontrado nesse outro implacável um terror sem nome, Qui s'équivaut que equivale à ce que Lacan appelle la seconde mort, ao que Lacan chama de segunda morte, celle qui fait disparaître toute existence symbolique de la créature humaine. essa que faz desaparecer toda a criação simbólica do sujeito humano, Celle qui abolirait le réel de cette existence. essa que aboliria o real dessa existência. Et je crois que c'est cette terreur-là que Eu- le meurtrier applique aux autres. E eu acho que é esse ponto aí, é esse terror que o assassino aplica
nos outros, qui sont des autres lui-même, que são outros ele mesmo, são semelhantes, des collégiens comme lui, de colegiais como ele, des jeunes gens à la terrasse des cafés comme l'étaient ces tueurs de Paris, como pessoas nos cafés, do lado de fora dos cafés, como aconteceu em Paris, des homosexuels dans une boîte gay comme aux États-Unis, homossexuais numa boate gay, como aconteceu nos Estados Unidos, des familles sur la promenade des Anglais à Nice par un homme qui venait d'être mis dehors de sa famille, sa femme et ses enfants. por homem, por exemplo, como o que jogou caminhão nas pessoas na promenade dos Anglais, e ele mesmo tinha acabado de ter sido mandado embora por sua própria família, né? Ele jogou o carro em cima das famílias. Et immanquablement, il se fait tuer ou il se tue lui-même. Então, obrigatoriamente, ou ele mata ou ele se faz e se mata e morre, e se faz matar. Quel est donc ce complice qui a été rencontré à l'intérieur de la place? Então, que cúmplice que é esse que foi encontrado aí no interior desse lugar? Vous l'avez reconnu, bien sûr, Vocês reconheceram, claro, présent sous des formes diverses, c'est le surmoi. é o super-eu, que aparece sob formas diversas. Mais un surmoi qui n'hérite aucunement du complexe d'Oedipe. Mas é um super-eu que não é herdeiro de forma alguma do complexo de Édipo. Un surmoi de sujets qui ont été abandonnés du désir de l'autre. É o super-eu de sujeitos que foram abandonados pelo desejo do outro. Et le surmoi hérite des traits de cet abandon. E o super-eu, esse super-eu, ele herda traços desse abandono, marcas desse abandono. Les traits de cet abandon se nomment terreur et passage à l'acte. E o nome dessas marcas, desses traços, é terror ou passagem ao ato. Rencontrés par ces sujets d'une façon ou d'une autre, vraisemblablement dans leur existence. Que esses sujeitos encontram certamente durante a sua vida. Ces sujets qui sont utilisés donc par ces forces extérieures de façon systématique. Esses Pour les sujeitos djihadistes, que são utilizados, que são usados, então, por essas forças externas, que são os jihadistas, et qui, dans le cas des school shooters, sont utilisés par des forces intérieures de psychose en général. e, no caso desses atiradores de escola, por forças interiores, certamente casos de psicose. Ce sont les figures évidemment les plus extrêmes de la soumission à l'autre de la jouissance. São figuras extremas, né, da submissão ao outro do gozo. Pourquoi donc est-il si difficile de vivre séparé? Por que, então, é tão difícil viver separado? Au point qu'on puisse se soumettre à cette jouissance obscure. A ponto de viver sujeito, né? Submetido, assujeitado por esse gozo obscuro. O que tem de tão difícil na separação? Deuxième petit coup de projecteur, Segundo o Flash, vivre séparé, ses joies et ses risques. viver, esse é um subtítulo, né? Viver separado, suas alegrias, ses joies e os seus riscos, suas alegrias e riscos do viver separado. Nous changeons de registre, Nós vamos então mudar um pouquinho de registro, apparemment. Aparentemente. Un jour, on m'a demandé quelle était l'œuvre qui évoquait pour moi le plus la dimension de la jeunesse. Dia me perguntaram qual que era a obra, né, que evocava mais a questão La dimension de la jeunesse. dimensão da juventude. Oui? Qu'est-ce que vous auriez répondu? O que vocês teriam respondido? Qual obra, no caso literária? Sergio, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu sais ce que tu aurais dit? Oui, mais toi, qu'est-ce que tu aurais dit? Mas você, o que você teria respondido? Não o dele, você. Sérgio Campos pensa em Jacques Kerouac. Sur la route de Kerouac. Voilà. Kerouac. Oui. Vous allez voir que Sergio de Campos est beaucoup
plus moderne que moi. Vocês vão perceber que o Apparemment. Sérgio Campos é bem mais moderno do que eu, aparentemente. Moi, j'ai répondu Roméo et Juliette. Eu respondi, quando me fizeram essa pergunta, eu respondi Romeu e Julieta. Mais vous savez ce que c'est Roméo et Juliette? Vocês sabem o que é Romeu e Julieta? Mais c'est une histoire terrible. É uma história terrível, C'est une histoire tragique. é uma história trágica. On pourrait croire que c'est fait pour illustrer la tendresse. A gente De poderia la acreditar que foi feito, que foi escrito para ilustrar a ternura, Mais né, c'est pas du da tout juventude. c'est pas du tout une histoire tendre. Mas não é de forma alguma uma história terna. C'est une tragédie faite de bruit et de fureur, É uma tragédia feita de agitação e de terror, où le destin de deux êtres apparemment innocents onde o ser de dois seres aparentemente inocentes paraît livré aux caprices d'un Dieu méchant. parecem entregues, abandonados ao capricho de um Deus malvado. Je pense que l'on peut trouver avec Shakespeare dans cette pièce Eu penso que a gente pode encontrar aí com Shakespeare, nesta peça, la trace de cette singularité qui surgit à l'adolescence. o traço, a marca dessa singularidade que surge na adolescência. Tellement nouvelle et tellement inouïe Tão nova e tão inédita que sa présence à peine pressentie peut jeter des sujets dans les bras des forces les plus obscures, comme nous l'avons vu tout de suite. que podem jogar o sujeito nos braços dessas forças obscuras, como a gente viu. Alors, regardons ça de plus près, si vous voulez bien, si vous avez encore un petit peu d'attention pour Roméo et pour Juliette. Então, se vocês tiverem um pouquinho mais aí de atenção por Romeu e Julieta, a gente pode ver isso um pouco mais nos detalhes. D'accord? Ok? Bon. Alors, Roméo et Juliette, c'est trompeur. Pardon? Roméo et Juliette, c'est trompeur. C'est un titre trompeur. Romeu e Julieta é enganador. É algo enganador. Il y a Roméo et il y a Juliette. Há Romeu e há Julieta. Le « et O e, a conjunção, laisse croire deixa acreditar, deixa pensar que nous avons affaire à une unité. que a gente está aí às voltas com uma unidade. Essayons de cerner donc quelle est cette faille au cœur de l'être dont Roméo avec Juliette et Juliette avec Roméo sont les témoins qui parlent au nom de tous les jeunes gens et de tous les jeunes Vamos filles. tentar, então, circunscrever aí essa falha, né, que está aí no cerne de Romeu e Julieta, que são, na verdade, que podem ser o nome de todos os jovens, né, que podem falar em nome de todos os jovens. Pour cela, il faut que nous considérions cette pièce comme une grande machinerie dont la fonction est de faire exister au cœur de la fiction un réel qui ne peut pas se dire précisément en termes de fiction. Ok. Oui. Para isso, a gente precisa considerar essa peça como uma grande maquinaria, né, onde no cerne, no âmago da ficção, tem um ponto de real que não pode ser apreendido. Qui ne peut pas se dire avec la fiction. Bravo. Não pode ser dito com a ficção. Voilà. Tem um ponto de real aí, nessa ficção, que não pode ser dito pela ficção. Nous ne sommes plus à Belo Horizonte. Nós não estamos mais em Belo Horizonte. Nous sommes à Vérone. Nós estamos em Verona. C'est l'été. É verão. Il fait chaud ici. Está quente aqui. Au cœur de la Renaissance italienne, No centro, né, no meio, em pleno renascimento italiano, les corps et les esprits des jeunes gens sont assez échauffés, il faut bien dire. os corpos e os espíritos dos jovens estão bastante aquecidos. Les jeunes gens, les jeunes hommes sont beaux, Os jovens, os moços, são belos, comme à Belo Horizonte d'ailleurs. como Belo Horizonte, aliás. Voilà. Uhum. Et ce sont des beaux parleurs, Eles têm um traquejo na fala, são sedutores Sim. na fala, un peu grivois. um pouco atrevidos, um pouco ousados. Oui, c'est ça. Les filles, elles, sont belles.
As moças são lindas, comme les filles de Belo Horizonte, como as meninas de Belo Horizonte, mais elles ne se laissent pas approcher facilement. mas elas não se deixam aproximar com muita facilidade. Ça, je ne sais rien là-dessus concernant les filles de Belo Horizonte. Mas quanto às meninas daqui, eu não sei de nada. C'est charmant. Tudo isso é muito charmoso. Il y a un arrière-plan un peu spécial quand même. Mas tem aí um pano de fundo, né, algo um pouco especial Dans la ville de Vérone, na cidade de Verona. il y a une tradition, Existe uma tradição, comme partout. Là, c'est une tradition de haine. como em todos os lugares tem uma tradição, mas nesse caso aí é uma tradição de ódio. Entre deux familles, deux clans. Entre duas famílias, né, dois clãs. D'un côté, Por um lado, comment ils s'appellent? Les Capulet, os Capuleto, et de l'autre, les Montaigu. por outro Montaigu. lado, do outro lado os Montecchio. Vous connaissez votre Shakespeare par cœur. Vocês Voilà. conhecem de cor o Shakespeare. Et ma foi, cette haine semble faire bien tenir chacun à sa place. Pois bem, esse ódio faz com que cada um se sustente bem no seu lugar. Face à cette tradition bien installée, Diante dessa tradição aí, bem instalada, bem acomodada, il y a le représentant de la modernité, e tem aí o representante da modernidade, le prince de Vérone, qui s'appelle, vous ne vous en souvenez plus, o príncipe de Verona, que se chama comment il s'appelle, vous ne savez plus, moi non plus je savais, Escalus. Escalos. Escalus. Não, acho que é isso. Lui, il voudrait que ça s'arrête, cette haine et ces disputes continuelles qui font désordre dans sa Esse ville. príncipe de Verona, ele gostaria que essa briga eterna, que isso se acabasse. Chez les Capulet, dans la famille Capulet, vous avez, Na família dos Capuleto, a gente tem première carte, Juliette, la fille, primeira carta, que é Julieta, a mocinha. elle a 14 ans. Ela tem 14 anos. Chez les Montaigu, il y a un garçon, Na família dos Montecchio tem um jovem moço il s'appelle Roméo, que se chama Romeu. il est un peu plus âgé. Ele é um pouco mais velho. Avec Roméo, vous avez Mercutio, Junto com o Romeu, a gente tem aí Mercúcio, qui est un parent du prince, et lui, c'est le prince des mots. que é um parente do príncipe, mas no caso de Marcúcio, ele é um príncipe das palavras. Du côté de Juliette, Do lado da Julieta, il y a son cousin, Tybalt. tem o primo da Julieta, que é o Tebaldo. Lui, c'est le prince des actes. Ele é o príncipe dos atos. Avec son épée, il tue tout ce qui bouge. Com a sua espada, ele mata tudo que mexe, tudo que se movimenta. Tout cela se met en place selon la tradition au début de la pièce. Tudo aí vai se instalando de acordo com a tradição, já desde o começo da peça. Les deux bandes rivales se rencontrent, Os bandos rivais se encontram, on se bagarre, eles brigam, le prince arrive, o príncipe chega, ça suffit comme ça. e basta com isso, chega, ele diz. Voilà. Si ça recommence, il va sévir. E se isso continua, ele vai aplicar um castigo severo. Né? Changeons de scène. Vamos mudar então de cena. Roméo avoue à son cousin Benvolio qu'il est amoureux de la fille de la bande de Capulet. Romeu, então, ele vai confessar, ele vai admitir ao seu primo Benvolio que ele está apaixonado por uma moça que pertence ao lado à família dos Capuleto. Hein, vous savez, comme dans West Side Story. Como o outro lado da história, vocês sabem? Ouais. Como West Side Story. Ouais. Et, comment elle s'appelle, cette fille? Hein? Esqueci também. Non, mais dans Moça, o nome da moça. hein? Elle s'appelle Rosaline, parce que tu as lu le texte.
Mais tu ne le savais pas avant, non, tu ne te Então, souvenais pas. essa moça se chama Rosalinda. Il est amoureux d'une certaine Rosaline, O Romeu está apaixonado por uma certa Rosalinda, qui est de la bande adverse, mais que é do lado adverso, o lado contrário, o lado inimigo, mas moi je la connais pas. Hein, eu não a conheço. Voilà. Et alors Rosaline, elle se dérobe à lui, il se lamente. A Rosalina, ela se esquiva dele, né? Se esconde. L'amour est un brouillard O amor é uma névoa, nevoeiro, fabriqué avec la fumée des regards. fabricado com a fumaça dos olhares. C'est joli, hein? Bonito isso, não? Pendant ce temps-là, de l'autre côté, chez les Capulet, Enquanto isso, do outro lado, do lado da família Capuleto, il y a un certain comte Paris qui demande la main de Juliette au père Capulet. tem um certo conde Paris que pede a mão de Julieta ao pai de Julieta, o Capuleto velho. La mère de Juliette lui annonce que dans le bal que son père organise A mãe, dimanche soir, elle va rencontrer son prétendant. então a mãe de Julieta avisa a filha que no baile que a família está preparando, ela vai encontrar então esse pretendente, o conde Paris. Nous sommes dimanche. É domingo. Isso é domingo. Hoje é domingo, né? Ça Na roule, peça. tout va bien. Toujours, tout Tudo vai bien. bem, tudo Bon. está indo bem. Mercutio a l'idée Mercúcio, ele tem a ideia, et la partage avec son copain Roméo. Et si on allait au bal des Capulet? ele compartilha a ideia que ele teve com Romeu, que é a seguinte: e se a gente fosse no baile dos Capuleto? Il y a la fête chez les Capulet, on va y aller. Tem festa lá na família Capuleto, a gente vai lá. Et c'est possible parce que on peut arriver masqué à Vérone dans une fête, c'est possible. Isso é totalmente possível, porque em Verona Voilà. a gente pode chegar mascarado numa festa. Et Mercutio il dit, tu verras là-bas, il y a des super nanas. E o Mercúcio diz para o Romeu: você vai ver, lá tem meninas belas, lindíssimas. Voilà, et tu verras que ta Rosaline, elle fait pas le poids par rapport à toutes ces filles. E toutes você plus vai ver belles. que a sua Rosalina não chega nem perto das outras, ou é uma como as outras, porque tem muitas moças bonitas lá. Et les voilà partis, Benvolio, Mercutio et Roméo, au bal des Capulet. Então partiram os três, Benvolio, Mercúcio e Romeu, para o baile dos Capuleto. Ils arrivent, Eles chegam lá, ils rentrent dans le palais, eles entram no palácio et soudain un événement se produit. e, de repente, um acontecimento se produz. Roméo voit une toute jeune fille qu'il ne connaît pas et qui danse avec un cavalier. Romeu, ele vê uma jovem, muito jovenzinha, que ele não conhece e que dança com um cavalheiro. Il parle pour lui-même. Ele se diz a si mesmo: Mon cœur a-t-il jamais aimé jusqu'à maintenant? Jure-le, mon regard, je n'ai jamais vu la vraie beauté jusqu'à cette nuit. será que meu coração amou até o dia de hoje? Meus olhos nunca viram tanta beleza até então. Algo assim. Tybalt, le cousin Tybalt, le méchant, il a entendu Roméo qui Tebaldo, parlait. O primo Il a, malvado il a enco- de il a- Julieta ouve Romeu. il a entendu la voix de Roméo. Ele ouviu a voz de Romeu. Et il va se plaindre à son oncle, le vieux Capulet. E ele vai se queixar, então, ao seu tio, né, o velho Capuleto, pai da Julieta. Il y a le fils Montaigu qui est là, qu'est-ce que tu Ele fais? vai falar: olha, tem aqui o filho da família Montecchio que está aqui, né, o Romeu, o que você vai fazer com isso, com ele? Le père Capulet dit, mais c'est un type très bien, tout le monde dans toute la ville dit du bien de lui, c'est un garçon très sympathique, ne fais pas d'histoire avec ça. O pai, então, de Julieta, o velho Capuleto, diz: é um moço muito simpático, todo mundo fala bem dele, então você não vai procurar encrenca com isso. Deixa ele aí. Quand Juliette revient de la danse, Então, quando Julieta volta da dança, Roméo toujours sous son masque o Romeu ainda está mascarado est là à l'attendre. e ele está ali esperando por ela. Il lui touche la main.
ele toca na mão dela. À l'époque, c'est un signe fort d'intimité. Naquela época era um sinal muito grande de intimidade. Era um sinal de grande intimidade. Et il lui parle. E ele fala com ela. Elle lui répond. E ela responde para ele. Il y a un très beau passage, un très beau sonnet à 2 voix. Então, existe uma bela passagem que é um soneto a 2 vozes. Dans la pièce, c'est comme si c'était un poème qui s'écrivait à 2 voix. Então, na peça do Shakespeare, é como se fosse um poema que se escrevesse a 2 vozes. Et ça se termine par un baiser. Isso, e o poema se termina por beijo. Por um beijo. Par un baiser, ok. Aussitôt, la posture se rompt, comme on dit chez Sade. Imediatamente, então, a cena se desfaz, né? Como uma cena de uma mágica, né? Essa cena se desfaz a partir desse beijo. Roméo demande, mais qui est cette jeune fille? E o Romeu se pergunta, então, mas quem que é essa jovem? On lui dit, mais c'est la fille Capulet. Mas dizem para ele, mas é a Julieta, filha dos Capuleto. Juliette demande, mais qui est ce jeune homme? E Julieta pergunta, mas quem que é esse jovem? C'est le fils Montaigu. Mas é o filho Montecchio. Juliette a les mots pour dire ce qui se passe. Julieta encontra as palavras para dizer o que está acontecendo. My only love sprung from my only hate. Meu único amor Surgit de ma nascido seule do meu haine. único ódio. Meu único amor que surge, que emerge do meu único ódio. Prodigious birth of love, it is to me that I must love loved enemy. Oui, Prodigioso amor que nasce, prodigieuse naissance de l'amour, nascimento do amor, qui fait que je dois aimer mon ennemi le plus abhorré. que faz com que eu ame o meu inimigo mais odiado. Que dit Juliette en disant ça? O que Julieta diz quando ela diz isso? Elle dit que l'impossible vient d'avoir lieu. Ela diz que o impossível acaba de acontecer, de ter lugar. Que dans le champ de ce qui était possible dans le monde de Vérone, dans le monde symbolique que la pièce constitue, Que no campo do possível, do simbólico ali, né, na cena em Verona, l'impossible a eu lieu. o impossível aconteceu, o impossível teve lugar, ele se deu. C'est un réel É um real qui ne peut pas s'inscrire. que não pode se inscrever. Ça fait un trou. Isso faz um furo. Ele produz um furo. Isso produz um furo. Et que l'impossible ait pu être possible, E que o impossível pôde ser possível, ça va complètement dérégler le cours des choses. isso vai completamente desregular o curso das coisas. Ça va accélérer le temps. Isso vai acelerar o tempo. Juliette appelle ça un éclair. E Julieta chama isso de um raio, um clarão, um relâmpago. Voilà ce qu'elle dit, un éclair qui cesse d'exister avant qu'on ait pu dire qu'il éclaire. Raio que deixa de existir antes que a gente pudesse dizer que ele clareou, que ele iluminou alguma coisa, né, de tão rápido. C'est bien dit. Ela diz bem do que se trata. On a nommé ça en français un coup de foudre. A gente chama isso em francês coup de foudre, que é Et on croit que quand on dit ça, ça désigne un événement qui va unir 2 corps amoureux, 2 personnes amoureuses. E quando a gente diz isso, essa expressão que quer dizer, né, amor à primeira vista, isso indica que é algo que vai unir o corpo de 2 pessoas. Il s'agit d'un éclair qui sépare. Trata-se de clarão, de relâmpago que, na verdade, separa. Et le reste de la pièce va le démontrer. E o resto da peça vai demonstrar isso. Je passe plus vite. Eu vou andar um pouco mais rápido. Mais il se passe beaucoup de choses, vous le savez. Mas acontece muitas coisas aí durante a peça, vocês sabem. Juliette doit être mariée au comte Paris. Julieta deve se casar com o conde Paris.
En fait, elle s'est déjà mariée clandestinement avec Roméo. Mas, na verdade, ela já se casou com Romeu. Tybalt a voulu se battre avec Mercutio. Sim. Il a tué Mercutio. Roméo a tué Tybalt. Romeu matou Tebaldo, porque Tebaldo matou Mercúcio. Julieta já tinha se casado clandestinamente com Romeu. Muitas coisas aconteceram. C'est vraiment le bazar le plus total. É a confusão mais total. Juliette prend une substance qui va faire semblant qu'elle est morte Julieta vai beber uma poção, né, que lhe dá a aparência de morta, pour pouvoir échapper au mariage que son père a prévu. para escapar do casamento previsto pelo pai dela. Roméo croit qu'elle est morte. Romeu acredita que ela morreu, que ela tenha morrido. Lui, il prend un vrai poison, il meurt. Ele toma uma poção de fato venenosa e ele morre de fato. Juliette se réveille, Julieta acorda, elle comprend le drame, elle se tue elle-même. ela compreende o drama que acaba de se passar e ela se mata. Nous sommes mercredi soir, l'histoire est finie. Estamos, né, é quarta-feira à noite e a história acabou. L'irréversible, l'irrémédiable, O irreversível, o irremediável, qui est au cœur de toute vraie rencontre, a eu lieu. que está no cerne de todo verdadeiro encontro, aconteceu. Et c'est cela que la pièce scénarise. E é isso que a peça encena. É isso que ela traz. C'est encore Juliette qui trouve les mots pour dire la particularité de cette rencontre. É ainda Julieta que encontra as palavras para dizer a particularidade desse encontro. Elle est faite d'une matière nouvelle qui n'est pas celle des mots. Esse encontro é feito de uma matéria nova que não é a matéria das palavras. More rich in matter than in words. Exatamente, né? Uma outra matéria que não é a matéria das palavras. Cette substance, c'est la jouissance, Essa substância é o gozo. celle que célèbre explicitement Juliette dans son monologue avant la nuit de noces, comme on É dit. isso que a Julieta celebra, não é? Antes da sua noite de núpcias. Que nous lirons tout à l'heure si nous avons le temps, Que a gente vai ler daqui a pouco, se a gente tiver tempo. c'est-à-dire dans 30 secondes. Hein. Em 30 segundos. La pièce nous fait bien sentir Essa peça faz a gente sentir bem, né? que cette nouvelle jouissance étrangère Que esse novo gozo estrangeiro est présente pour Roméo et pour Juliette, é presente para Julieta e para Romeu, dans la mesure où chacun a consenti à vivre séparé. na medida em que cada deles consentiu em viver separado, À vivre séparé de tout ce qui faisait ses attachements. a viver separado de tudo que fazia os seus laços, tudo que constituía os seus laços, seus apegos. Roméo et Juliette, Roméo avec Juliette et Juliette avec Roméo, Julieta com Romeu e Romeu com Julieta sont passés outre à ce qui faisait autorité sur eux. passaram além daquilo que fazia autoridade sobre eles, La tradition des vieux conflits, na tradição dos velhos conflitos, l'amour filial, o amor filial, la protection de sa nourrice pour Juliette, a proteção da sua empregada de muitos anos, no caso da Julieta, les conseils de son confesseur pour Roméo, os conselhos do confessor do Romeu, l'amitié de Mercutio, a amizade de Mercúcio para l'amour Romeu, rêvé de Roméo pour Rosaline, o amor sonhado de Romeu por Rosalina, le beau parti que représentait le comte pour Juliette, o bom partido que o Conde Paris representava para Julieta, le choix de jouissance contenu dans le mouvement du désir et de l'amour qui vient séparer Roméo et Juliette de leurs biens les plus précieux. Le choix de a escolha de jouissance gozo contenu dans le mouvement du désir et de contida l'amour no movimento do desejo
vient séparer Roméo et Juliette de leurs biens les plus précieux. Vem separar Romeu e Julieta de seus bens mais preciosos. Et en même temps, E ao mesmo vient faire tempo, séparation entre eux. Vem fazer separação entre os dois. Separa os dois do que lhes era mais precioso e introduz uma separação entre eles. Un regard, Um olhar, une voix derrière un masque, uma voz atrás de uma máscara, objet plus de jouir qui se détache soudain du corps objeto mais de gozar que se desprega, Por que aller- se destaca do corpo, pour aller émouvoir le corps de l'autre, para ir emocionar, convulsionar, agitar o corpo do outro. voilà ce qui soudain Eis aí o que, de repente, libère la subjectivité de chacun qui y consent libera a subjetividade de cada um que consente com isso, de l'empire des contraintes bien légitimes pourtant où se déployait Do son existence. do império dos assujeitamentos que faziam parte de sua existência. Ce sont là des objets séparateurs São objetos, trata-se de objetos separadores, en tant qu'ils font signe de cette jouissance nouvelle na medida em que eles fazem signo, né, desse novo gozo, qui, en un éclair, s'est interposée entre Roméo et que Juliette no tempo de um clarão, de um relâmpago, se interpôs entre Romeu e Julieta. aussitôt perdue qu'elle est apparue, Imediatamente desaparecido assim que apareceu, quer dizer, desapareceu assim que apareceu, mais qui n'est pas sans laisser de traces, mas que não deixou marcas, não deixou traços, não deixa de deixar marcas, desculpa, não deixa de deixar traços, comme le démontre la pièce de Shakespeare que l'on relit ou que l'on voit toujours avec un plaisir renouvelé. Merci. como demonstra a peça, né, de Shakespeare, que a gente sempre relê com um prazer sempre renovado. Obrigada. Se vocês quiserem fazer alguma questão, né, a gente pode discutir um pouquinho, né? Sérgio de Matos, Sérgio de Campos, Luiz. Microfone. Lucila. Onde estão os microfones? Ou então, vamos falar aqui. Você vai traduzir para ele? Aqui, Sérgio. Desculpe. Bom, queria primeiro agradecer a conferência. Fazer uma observação de como que o tema da juventude e da adolescência parece que nos faz sempre ter que recorrer à literatura para poder, de algum modo, dar conta dessas questões, né? Não somente. Mas eu gostaria de pedir para o senhor fazer um comentário sobre uma passagem da conferência em Milão, que está no interior do texto, que me parece que orienta um pouco as referências do seu trabalho sobre a juventude, né? É quando Lacan vai dizer, em 1972, ele de alguma maneira anuncia que iria aparecer em algum momento um discurso, né, e é um texto sobre os discursos, sobre o discurso do capitalista, né? Ele vai dizer, quase que de uma maneira profética, que vai haver um dia um discurso que ele chama do mal da juventude. É uma expressão muito inquietante, intrigante. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre isso e pedir
seus comentários. Quero agradecer a brilhante conferência e fazer uma questão, tentando unir a primeira parte com a segunda parte da sua conferência. Primeira parte, nós temos, então, o supereu, Deus obscuro, esse abonado pelo isso, esse supereu do imperativo do gozo. Na segunda parte, nós temos o reino do semblante. Verona, renascimento, família, tradição, série de... a igreja. E me parece que a estratégia do Frei Lourenço, que dá ao Romeu a ideia, a Julieta, que dá tudo errado, a igreja está sempre dando conselhos que levam o pior, que é a ética das boas intenções. A ética das boas intenções, que Frei Lourenço aconselha, então, Julieta a tomar o veneno, ou fazer semblante que morreu. Então, a minha pergunta vai na direção do supereu Kant Consade, nesse reino do semblante, que esse supereu do imperativo do categórico, ele se encontra com... Como é que você vê esse encontro entre essas duas vertentes superegóicas? Oui. Bien. Au fond, poursuivons avec Roméo et Juliette. Vamos continuar então com Romeu e Julieta. D'une certaine façon, Roméo avec Juliette et Juliette avec Roméo s'affrontent au mal de la jeunesse de leur époque. Na verdade, Romeu com Julieta e Julieta com Romeu, eles se confrontam com a questão da juventude da época deles, com o mal da juventude da época deles. À ce discours dans lequel ils sont inscrits. É nesse discurso que eles estão inscritos. On peut dire qu'à chaque époque, il doit y avoir un discours que l'on peut qualifier du le mal de la jeunesse. Cada época tem um discurso que a gente pode qualificar de o mal da juventude. Ce que dit Lacan dans Ou pire, o que Lacan diz no seminário Ou pior, c'est que il faut s'affronter au mal de la jeunesse quand on est jeune. A gente tem que enfrentar, se haver com o mal da juventude quando se é jovem. Il faut traverser les 3 petits points qu'il y a avant ou pire. E é preciso atravessar as reticências, os 3 pontinhos que tem antes de ou pior. Parce que c'est par ces 3 petits points que l'on peut toucher au réel. Porque é através desses 3 pontinhos, desses que a gente pode tocar no real. Que nous appelons, nous, avec Lacan, le non-rapport sexuel. Que a gente chama, junto com Lacan, de a não relação sexual. C'est là où le surmoi nous guette, chacun. É ali que o supereu nos espreita, cada Dans de ce nós. passage particulier où nous avons à passer par ces 3 petits points. Nós temos que atravessar esses 3 pequenos pontos. Dans cette zone d'incertitude qu'on peut appeler le mal de la jeunesse. Nessa zona de incertezas que a gente pode chamar de o mal da juventude. Si nous sommes névrosés, se formos neuróticos, ce surmoi qui guette là, à ce moment-là, esse supereu que espreita, prend la forme que nous connaissons bien parce que nous connaissons de quand nous avons été jeunes. De la faute et de la culpabilité. Esse supereu, se a gente for neurótico, né, ele vai tomar a forma que a gente conhece, né, que é da culpa, da falta, da culpabilidade, quando a gente é jovem. Chaque pas était indexé de la faute et de la culpabilité ou de l'angoisse. Cada passo que se dá é cheio de, né, dessa questão da falta, da culpa e da angústia. Quand nous rentrions dans cette zone, comme j'en parlais avec la journaliste tout à l'heure. Quando a gente entra nessa zona aí, como eu estava dizendo para a jornalista há pouco,
tout le monde n'a pas le courage de Juliette. On va lire pour terminer le monologue de Juliette. Nem todo mundo tem a coragem da Julieta. A gente vai ver isso daqui a pouco, porque nós vamos ler o monólogo dela. Quand on n'est pas névrosé, le surmoi qui guette cette zone prend des formes évidemment beaucoup plus redoutables. Quando não se é neurótico, né, esse super-eu que espreita, ele toma formas muito mais temíveis. Quoique la névrose soit suffisamment redoutable pour que l'on passe plusieurs années de sa vie Ainda que a neurose pour também essayer seja, d'en sortir. ainda que a neurose também seja extremamente temível, né, porque a gente fica nisso aí anos da vida, né? Mais le surmoi incarné par l'État islamique, par exemple, aujourd'hui, fait partie de ces grands fauves qui guettent le moment où un par-l'être rentre dans la zone du mal de la jeunesse. Et je remercie beaucoup Sergio de Campos, d'avoir indiqué, nous avons parlé de ça hier soir, ce passage-là qui est vraiment très utile, dont nous allons nous servir pour la suite de notre travail. Je vais essayer de traduire. traduire. Ah ben, je veux bien, oui. Voilà, quand j'ai dit que j'allais essayer. Allez, vous allez. Bom, quando não se é neurótico, né, esse super-eu que espreita do outro lado, né, ele pode tomar a forma, por exemplo, do Estado Islâmico, né, é um dos exemplos. Je relis l'État islamique au fait que c'est une puissance surmoïque qui peut prendre dans ses serres des jeunes gens et des jeunes filles. É uma potência, né? O Estado Islâmico é uma potência super-egóica que pode tomar o jovem aí nesse momento dessa travessia. Le courage de Juliette. Sobre a coragem da Julieta. Pour terminer. Para terminar, Elisa vai ler. Qui s'affronte au mal de la jeunesse. E Julieta é ela que, né, que enfrenta aí o mal da juventude. E nós vamos terminar com isso. Então, vou ler em português, né, a passagem que ele indicou. Então, Julieta, aos amantes pode ser suficiente para os ritos do seu amor a luz da sua beleza. E se o amor é cego, ele entra em acordo com as trevas, melhor ainda. Noite cortês, grande dama de vestes severas e escuras. Venha, me ensine a perder, ganhando a partida em que estão em jogo nossas duas virgindades. E cubra com seu manto negro meu sangue ainda selvagem, e tão forte nas minhas têmporas, até que meu jovem amor tímido saiba, encorajado, como são puros os atos de um verdadeiro amor. Venha noite, venha Romeu, venha meu dia na noite, pois nas asas da noite você vai repousar. Mais branco que a neve nas costas do corvo, venha, doce noite, amorosa de fronte negra, me dê Romeu, e quando eu estiver morta, tome-o, faça-o se romper em pequenas estrelas, ele que tornará tão lindo o rosto do céu, que o universo ficará louco pela noite e não adorará mais o sol que cega. Eu comprei uma casa, eu comprei uma casa de um amor, mas ainda não tomei posse dele. Estou vendida, mas não servi. Que aborrecido, que entediante esse dia, como a noite, antes de uma festa, para a criança impaciente que não pode vestir seu belo vestido novo.